Adolescência, uma série que está aí na Netflix, ela está chamando a atenção pela polêmica que envolve aí esse tanto o mundo virtual como também o mundo escolar. Nós vamos falar sobre essa série que eu acabei assistindo, não por curiosidade, mas por indicação, e eu achei essa série bastante interessante para nós discutirmos um assunto que está aí em alta, que é o ato aí, né, do adolescente num processo ali de solidão, e ele se vê ali num mundo aonde ele é desprezado por alguns dos seus amigos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do vidinho de abertura que você vai assistir, e nós já voltamos aqui para falar sobre essa série, beleza? Aguardo. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, trazendo para vocês vídeos, assuntos polêmicos. E hoje eu quero falar sobre essa série aí, né, que está sendo bem comentada, bem aclamada aí pelos críticos, e que ela chama atenção aí para pontos importantes do que está acontecendo no não somente, né, não somente no mundo virtual, mas também no, nas escolas, no próprio âmbito escolar. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de eu entrar aqui, vou aqui citar alguns pontos importantes, né, que eu acabei fazendo uma relação aqui de alguns pontos que essa série ela nos traz e alguns pontos também de não assim tão importante que poderia, eu acredito, ser explorado no sentido aí da própria série mesmo, trazendo essa lição para a escola e para os pais, porque na verdade essa série ela é um grito, né? Ela é um grito aí na questão educacional e não só na educação educacional família, mas também nos profissionais da educação ou da escolarização. Antes de eu continuar aqui, já peço que você deixe aí a sua participação. Sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias, sempre aqui trazendo para vocês informações, vídeos e assuntos polêmicos. Eu peço aí que vocês já vai se inscrevendo no canal, para você que gosta desses conteúdos, você que gosta aqui dos nossos conteúdos. Eu peço que vocês comente, compartilhe, deixe o likezinho e não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se você gostar do nosso canal, se você gostar da experiência aqui de estar no nosso canal, acompanhando aqui os nossos vídeos, eu peço que você também seja um parceiro nosso aqui. Se você assim desejar ser um parceiro, você pode também ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Então, comente, compartilhe, deixa o likezinho, pessoal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, eu estava assistindo aí, acabei assistindo a série, né? E olha só, acabei aí me deparando com alguns pontos importantes. Uma série, acredito que para quem assistiu, eu senti falta assim de um início, né? Que para mim o início ele foi um tanto não muito compreensivo, porque eu não consegui entender ali dentro do início da série uma minissérie, na verdade, né? Que foi alguns poucos capítulos, não sei se ela vai ter continuidade, eu acredito que pode ser que até tenha uma certa continuidade, porque na verdade ela não se encerra. O assunto ele fica um pouco vago. Ele vai tratar de alguns pontos, né? Justamente alguns pontos importantes, que seria no caso aí da educação, né? No meu ponto de vista, a deficiência educacional dentro da própria escola, do próprio ambiente ali, que não teve uma suficiência para poder trazer um ambiente não tão hostil como estava acontecendo, porque uma grande parte dos acontecimentos surgiram ali dentro da escola, entre os amigos ali, ou pelo menos entre aspas, né? Então esse ambiente ele se tornou hostil, claro, tornando esse ambiente hostil,
acaba levando esse ambiente, o aluno acaba levando esse ambiente para dentro do seu quarto, aonde ele se isola e ele começa, claro, tem algumas, né, algumas deficiências ali que vai mostrar que ele tem algumas paixões como adolescente, ele tem algumas curiosidades e ele retrata isso na forma, né, de agir, olhando, assistindo vídeos, né, adultos. Então isso está dentro de uma cultura aí que nós vamos falar aqui. Mas o mais grave no meu ponto de vista também é os próprios pais que não conseguiram observar e não conseguiram aí notar o que estava acontecendo na própria vida daquele adolescente. Porque o que os pais precisam perceber muitas das vezes os comportamentos. Então, esses comportamentos que os filhos acabam tendo pós-escola, né, chegando em casa ou indo para a escola, isso acaba deixando muitas das vezes transparecer o ambiente escolar do que está acontecendo. Então, olha só, vamos lá. Tô lendo aqui, lógico, né, dentro aqui dos pontos importantes, né, que a série ela vai falar sobre a questão daí do incel, apesar que ele não trata tanto desse assunto, mas é um assunto interessante, né? Então, olha só, nunca tinha ouvido falar em incel, a conversa de uma adolescente com os pais sobre a série Adolescência, que é essa série da Netflix. Então, essa cultura aí, né, que é chamada de cultura incel, que na verdade ela se traduz aí, pegando aqui uma tradução livre, né, celibatário involuntário, que no caso ele coloca aqui, né, ele começa por designar, associar pessoas que tinham dificuldades em estabelecer relações românticas. Hoje representa uma subcultura digital em crescimento, sobretudo masculina e jovem, que transforma essa dor e isolamento em ressentimento e misoginia. Seria aqui, no caso, né, a tradução para esse incel, que era o comportamento, no caso aí ele está falando sobre o comportamento daquele adolescente que acaba cometendo aquele crime contra uma amiga da escola que o rejeita, né? Então ali tem vários comportamentos ali, não somente do adolescente, né, que acaba cometendo o crime. A verdade é que o filme, a série, melhor dizendo, né, também, ela deixa transparecer que, em partes, não foi o próprio adolescente, que tinha pessoas envolvidas, né, e também que muitas vezes que parece até que não foi o próprio adolescente que cometeu o crime. Então parece que tem pessoas envolvidas, outros adolescentes envolvidos, só que o único que acaba sendo preso, sendo ali condenado, né? Na verdade, o processo de condenação, a série vai encerrar naquele momento, que eu acredito que vai ter aí uma sequência, mas ela se encerra ali quando ele está perto da sua audiência de condenação, para quanto tempo, se ele vai permanecer, se ele vai pegar tanto tempo. Então, fica assim um pouco aberto à continuação da série. Só que, como eu estava dizendo, dentro desse mundo de fictício, né, claro que tem muitos fundos de verdade trazendo para uma realidade que acontece, que está acontecendo, que, porém, não está sendo tratado, que precisa ser relatado em filmes ou de formas palestras, de conversas de psiquiatras, psicólogos, para que haja aí uma resolução, ou melhor, uma ação dentro desses acontecimentos para poder, pelo menos, minimizar esses atos que acontecem principalmente nas escolas. Hoje nós temos, como eu estava dizendo, infelizmente, primeiro, despreparo, né, de profissionais. Temos aí profissionais que estão ali somente fazendo aquele papel pelo financeiro, não são profissionais que estão se dedicando àquela profissão logicamente porque gosta, mas sim por causa dos valores. E logicamente o ambiente também tem se tornado um ambiente relativamente hostil, dessa forma que acaba que
os próprios educadores não se entregam muito a perceber essas questões que acabam acontecendo. Então, a série ela é bem interessante, né? Ela traz assim alguns gatilhos, né, para nós podermos avaliar e você consegue entender o mundo, né, que está sendo criado aí, principalmente no meio dos adolescentes. Então, eu acredito que faltou algumas coisas, né? Algumas coisas que poderia ter sido passado ali, mas é uma série um pouco, é, é, vamos dizer assim, né, bem relevante e precisa ser, logicamente, dado a devida atenção no que está acontecendo aí nas escolas, no ambiente escolar, mas não só no ambiente escolar, mas também dentro de casa. Então, os pais começa-se, eu acho que a educação ela já começa dentro do próprio lar, né, dentro de casa, você percebendo, olhando e as redes sociais que as crianças e os adolescentes estão acompanhando e depois, logicamente, seguindo aí para o ambiente escolar, ali os próprios profissionais tendo ali a atenção de tudo que está acontecendo dentro ali daquele ambiente. Se você gosta desses conteúdos, não sei se você gostou, o que você achou aí, comenta aí o que você achou da série, porque lógico que é uma avaliação, né, um comentário aqui, eu acompanhei, assisti, então fiz ali alguns comentários baseados naquilo que eu consegui perceber e assistir aí dessa série. Mas aí, comenta aí o que você achou, deixa o seu comentário aí, acredito que você deve ter a sua visão, né, foco aí do que você conseguiu perceber. Mas comenta, compartilha, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias para você.